Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Leandro Padilha, com o tema Drogas à Visão Espírita. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, boa noite. Muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Mais uma vez agradecido a todos os integrantes da casa, a esses mentores amorosos que sempre nos intuem para vir aqui a essa casa para poder auxiliar, dando uma palavra de conforto, uma palavra de instrução espírita. E como todo trabalho espírita, eu peço mais uma vez que vocês se unam comigo aqui para que possamos começar antes, fazer uma pequena prece, porque vamos falar hoje sobre um tema muito importante, não só a visão da doutrina espírita, mas é uma visão à luz do mundo dos dias de hoje. Então, assim, peço que fechemos os olhos materiais, vamos lembrar da figura do querido Mestre Jesus e pedir a Ele, Senhor, esteja conosco durante esses pequenos momentos. Nos abraça, nos ampara, nos dê o entendimento das palavras à luz do seu amor, do Evangelho, e que possamos colocá-lo em prática hoje e sempre. Agradecemos a presença dos nossos mentores pessoais, ao mentor aqui da Rádio TV Fraternal, e que possamos todos nos unir de bons pensamentos para o propósito da palestra da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de um tema muito importante, que é as drogas, a visão espírita. E como todo mundo já sabe, nós sabemos que precisamos de um movimento para tentar amenizar a situação, ou então o que as drogas causam para o organismo físico e como isso repercute na vida do espírito aqui, enquanto encarnado, e que também depois na vida enquanto desencarnado, como existência eterna de espírito que nós vamos tendo. Vamos lembrar então que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, droga é toda e qualquer substância que, introduzida no organismo, pode interferir no seu funcionamento. E aí, muitas pessoas se perguntam, olha, eu ingiro medicamento, é droga? À luz da doutrina espírita, é. Ingiro bebida alcoólica? É uma droga? É uma droga. Cigarro também? É. Então nós vamos hoje fazer uma diferenciação do que isso pode ter de interferência direta, não só no organismo, mas principalmente no espírito, e a repercussão que isso faz próximo de quem esteja consumindo esse tipo de substância. Para isso, nós vamos ter que fazer uma grande diferenciação. Por quê? Toda vez que nós olhamos para nós mesmos e lembramos que somos criados, né, pelo nosso Deus, fomos aqui criados como centelha dessa chama divina que nos dá aqui a vida dentro do espírito, e nós vamos ter que observar que vivenciamos as coisas através das leis do Criador. Então, se estivermos olhando para dentro dessas leis que regem o universo, nós vamos perceber que lá em cima, Deus olhando por nós, mesmo que seja no modo figurativo, o Criador olhando por nós, Ele quer que sejamos regidos aqui sobre as leis e sua égide. Se nós fugirmos dessas leis, obrigatoriamente nós vamos ter uma repercussão física no nosso organismo. E uma segunda posição é com relação às leis humanas. Então, grande diferenciação se faz, porque se tudo que nos é colocado à disposição aqui, se Deus permite que as drogas cheguem até nós, na verdade também é um meio de evolução para o próprio espírito. E aí nós podemos julgar que seja até uma contradição. Por quê? Droga seria uma coisa divina de Deus? Aí temos que explicar que existe uma grande diferenciação sobre a vontade de Deus e a vontade humana. O que é a vontade para Deus é a nossa progressão. E na medida em que nós vamos progredindo, nós vamos apresentando ou aprendendo as coisas da vida material e vamos utilizando dessa
forma ou de outra forma. E é aí onde mora o perigo, porque o homem, enquanto manipulador dessas coisas que ele aprende, ele pode desenvolver substâncias químicas que ele possa fazer uso e vai criar algum tipo de prejuízo para esse corpo físico e o corpo espiritual. Ainda nesse outro sentido, podemos fazer uma diferenciação do que é o corpo-espírito para o espírito aqui enquanto encarnado e o espírito somente quando está lá no plano espiritual. Como diz Allan Kardec, né, o perispírito é aquela massa semimaterial que faz a comunicação do corpo físico com o corpo espiritual. Se ele faz a comunicação, é por ali que todos os sentidos o espírito vai aprender, se aprimorar. Então, se eu belisco a minha mão, o meu perispírito vai sentir e vai mandar a mensagem para o meu espírito e vai haver uma reação enquanto físico que é, porque nós vamos nos proteger disso. Então, o espírito vai perceber que o corpo físico está sendo atacado e ele vai ter uma reação imediata. Agora, no outro sentido, se nós vamos lembrar que existem drogas lícitas e drogas ilícitas, o que fazer? Porque muitas das pessoas são ou compelidas ou então, por uso normal, utilizam algum tipo de droga. Vamos agora separar que tem pessoas que precisam de algum tipo de medicamento, e medicamento também é droga. E aí é que está. Onde é o limite? Qual é o limite que pode fazer essa grande diferenciação para o espírito no que seria concebível para o espírito e não prejudicial e do que é normal para o uso? Vamos lembrar de uma frase que tudo é lícito para o espírito, mas nem tudo convém. Se nós aprendermos essa máxima, nós vamos perceber que se nós fizermos o abuso de alguma substância, diretamente o corpo vai ressentir e ele vai se sentir prejudicado. Se ele se sente prejudicado, ele começa a ficar debilitado. Então, qualquer tipo de substância, seja ela lícita ou ilícita, ela vai influir diretamente no organismo e, por via indireta, vai atingir o corpo espiritual, o perispírito, e influenciará o pensamento que é o espírito. Essa é a grande diferenciação. No outro contexto, nós precisamos perceber, de acordo com Joana de Ângeles falando, né, em Após a Tempestade, toda vez que nós temos uma fixação de pensamento, aquilo se torna algo paralisante para o espírito. Por isso que nós ficamos pensando ininterruptamente. O espírito foi um ser criado para pensar e agir ininterruptamente. Se agora, colocando nessa comparação de que a droga é algo que vai modificar o estado de pensamento do espírito ou o seu estado natural, nós temos que pensar que isso também vai influir diretamente na vida material e espiritual desse espírito. E aí muitas pessoas se perguntam, por que as pessoas usam droga? E aí eu tenho que lembrar novamente essa concepção do livro de Após a Tempestade, em que Joana de Ângeles fala que a pessoa que usa droga, e eu estou falando de um sentido mais amplo, a pessoa que usa droga, ela permite que o espírito dela seja levemente, não alterado, mas que ele tenha outras percepções. Porque nós temos centros de força, e esses centros de força ligam-se ao corpo espiritual, e toda vez que nós ingerimos alguma substância, isso dá um sentimento de liberdade para o espírito, tá? Então, se ingerirmos alguma substância e aquilo desloca o pensamento ou modifica o pensamento, atingindo o físico e, por consequência, algum estado mental do corpo físico, nosso como espírito, isso pode fazer com que o espírito crie uma dependência, porque o espírito começa a compreender que isso é uma liberdade para ele.
Por isso ele fixa o pensamento dele no uso de substâncias, sejam de quais naturezas elas sejam. Pode ser medicamento, e isso é muito mais fácil de nós compreendermos hoje. Por quê? Tem pessoas que vivem em depressão ou vivem com medicamentos de tarja preta, né, que são controladores psicomotores e etc., que mudam ou alteram o estado mental ou físico de ansiedade, e toda vez que alguém toma algum tipo desse medicamento, o estado do espírito fica modificado. Então, se a pessoa está tomando muito medicamento para isso de forma desordenada, o espírito não reconhece, mas ele sente ou ressente o estado de semi-liberdade de quando ele estava na espiritualidade, e isso causa dependência. Isso estamos falando para todos os tipos de dependências químicas aqui, mas ainda podemos justificar que não é só esse tipo de dependência que causa, né, o consumo de droga. O importante é o espírito sentir, quer dizer, não que seja importante, mas é importante que nós reconheçamos que a droga altera essa sensibilidade para o espírito e ele se julga necessário disso para dar uma semi-liberdade para o espírito, como se ele estivesse com a liberdade plena lá na espiritualidade. Crendo nesse conceito, nós podemos verificar que aqui as pessoas hoje, elas se tornam dependentes não só de substâncias psicoativas, álcool, cigarro, medicamento, mas ainda se sentem dependentes porque existem fatores psicossociais que induzem essa pessoa ao consumo dessas substâncias. Então, outros motivos que chegam a modificar o pensamento do espírito para que o leve ao consumo de substâncias psicoativas ou, de qualquer forma, que altere seu estado mental, e vamos lembrar, o espírito, esses fatores é que devem ser trabalhados um pouco. E para isso, nós vamos lembrar que nós temos reações orgânicas diretas pelo consumo abusivo de qualquer substância que seja pelo uso abusivo de medicamento, seja pelo uso abusivo do álcool, seja por qualquer coisa que a pessoa ingira que influa diretamente no organismo. E aí vocês podem se perguntar, Leandro, você pode dar um exemplo? E eu, claro que posso. Tem pessoas que, às vezes, elas vão começar algum tratamento e elas têm alguma reação orgânica, porque aquele medicamento não faz parte do organismo. O organismo vai entender que aquele medicamento que ele ingeriu é como se fosse algo intruso. Na medida em que a pessoa começa a tomar a medicação, o corpo começa a se acostumar com aquilo, e aquilo pode criar a dependência. Acho que me fiz entender. Se passarmos agora para outro contexto, o que pode fazer de importante o consumo de droga lícita ou ilícita na vida de uma pessoa, de um espírito aqui enquanto encarnado? Vamos lembrar que enquanto encarnados nós não vivemos sozinhos. Nós temos diversos tipos de relações durante o dia ou na nossa existência. Nós vamos ter relações sociais com pai, mãe, filho, irmão, os amigos da escola, os amigos de trabalho, outros tipos de amigos de qualquer natureza, do grupo religioso, do centro espírita e por aí vai. Se nós entendermos que se modificarmos a nossa forma de reagir como espíritos, inclusive bebendo, né, ou utilizando qualquer tipo de substância, essas relações sociais vão ser alteradas também. Se nós abusarmos disso, o controle disso acaba fugindo da mão do próprio espírito. Então, das consequências, ele acaba sendo o pior prejudicado, porque ele não dá conta do que ele mesmo provocou, e muitas vezes inconscientemente. E para podermos ilustrar isso, como é que se modifica isso? Como se trabalha isso para que a pessoa não entre numa dessas, né? Como hoje
a meninada fala. O ideal é que nós tenhamos o conceito da prevenção. É explicar que não só o consumo é reprovável, mas o abuso é reprovável. Aí fala, qual a diferença do uso e do abuso? Por exemplo, não que seja tolerável, mas o uso de álcool, vai para uma festa, toma uma taça de vinho. O espiritismo não é a favor do abuso, porque isso, principalmente nos trabalhos mediúnicos, pode influir na afinidade dos mentores ou na afinidade dos trabalhos, o chamamento de espíritos específicos. Mas quando nós estamos em trabalho normal, uma vivência normal, o ideal é que nós tenhamos a consciência de que o consumo é nocivo. E o abuso, quer dizer, usar demais vai ser mais nocivo ainda, porque o nosso espírito começa a ter estados alterados de que ele não vai dar conta, mas ele começa a reagir de forma diferente. E como é que nós podemos prevenir as pessoas? Na base da informação. E como se faz isso? Hoje, existem no estado de São Paulo, por exemplo, grupos de policiais militares que chamam PROERD. Eles fazem o ensino de crianças de uma forma bem lúdica sobre o uso, consumo ou abuso de drogas e quais as consequências disso. Então, o ideal é que nós tenhamos já implícito, a ideia de prevenir as crianças para que elas, no futuro, entendam que isso é uma coisa desnecessária. Se nós fizermos isso, o espírito vai ter muito mais garantias de chegar a uma idade adulta de uma forma mais favorável e com um organismo mais em dia para que ele possa ser revitalizado, continue trabalhando para os seus propósitos enquanto encarnados, dando uma continuidade para a sua vida espiritual e auxiliando outras pessoas também, porque um espírito, quando ele vem para cá, ele não vem sozinho, ele vem para administrar determinadas coisas, não só para ele, para o próprio aprendizado, mas ele, vivendo em conjunto, ele vai mesclar o aprendizado dele com o de outras pessoas, e principalmente dentro do próprio lar. E como nós podemos olhar isso na vivência atual? É difícil nós vivenciarmos com pessoas que abusam ou abusaram de alguma substância. É difícil que a pessoa deixe de usar determinada substância. Aí nós vemos isso hoje em vários trabalhos dentro de centros de dependência química, tipo Naranon, o tipo Alcoólicos Anônimos e por aí vai. O ideal para essas pessoas é reconhecer primeiramente que elas precisam de ajuda. E se elas não conseguem, o ideal é que os familiares deles passem a ver de uma forma diferente a vida do dependente químico. Porque se essa pessoa está dependente de alguma substância química, nós temos uma certa responsabilidade para com elas enquanto espírito que somos. Se estamos aqui em trabalho, em família, nós também temos responsabilidades perto de todos que estão no nosso seio familiar. E isso gera uma coisa que em psicologia chama codependência. Porque já é difícil para o abusador, a pessoa que abusa do uso de substância, reconhecer a própria dependência. Mas é muito mais difícil para quem convive com essas pessoas admitir essa vivência. Ou então auxiliar de uma forma para que ela mesma se sinta capaz de auxiliar. E o que seria a codependência? A codependência é um estado mental que a pessoa se sente frágil também, porque ela muitas vezes ela não consegue auxiliar a pessoa que é dependente química. Então ela começa a também ter efeitos em razão dessa vivência. Ela vai ter depressão, ela vai ficar doente, ela vai ficar ansiosa e por aí vai. Isso chama codependência. Então, uma pessoa que é dependente química e ela está vivendo com alguém, muito provavelmente, se nós não atentarmos, essa pessoa também vai ter alguma sintomologia da codependência. E ainda seguindo para
esse enfoque, a codependência pode ser tratada. O ideal é que, se a pessoa não quer fazer o tratamento, o ideal é a própria pessoa que está lá tentando auxiliar o dependente, ela assuma essa posição e ela procure ajuda. Na medida em que ela procura ajuda, talvez isso possa influenciar o dependente a também buscar ajuda e participar de alguma forma, de alguma terapêutica, de algum modo, por algum comportamento que possa auxiliar no abandono dessa dependência. Tá? Lembrando que a dependência química ela pode levar a outras dependências, tá? A dependência moral, né? Principalmente. Mas o importante é que essa pessoa reconheça a necessidade, procure ajuda para que ela se fortaleça e, enfim, vá auxiliar a pessoa que é dependente. Se nós olharmos para outro contexto que é a vivência espiritual, em razão da encarnação, podemos aqui lembrar que o físico, cuidar do físico, é um dever enquanto lei divina. Se nós chegamos aqui a encarnar, nós reencarnamos como se fosse um vestibular. Vários espíritos tentam reencarnar, e nós aqui, por grande merecimento, por muito pedido ou muitos pedidos, chegamos aqui a reencarnar. Então nós temos determinados deveres com relação ao corpo físico, e um deles é cuidar do corpo físico. Se nós estamos cuidando do nosso corpo físico, sem abusar, automaticamente nós vamos cumprir toda a nossa vida reencarnatória de um modo satisfatório. E vamos retornar para a espiritualidade de uma forma que vão chegar lá, os amigos vão estar lá, ó, gostei do trabalho. Mas para alguém que ainda não consegue e abusa de qualquer substância, vamos lembrar que primeiro a substância vai afetar o pensamento, começa a afetar o organismo, isso repercute diretamente no espírito e vai criando miasmas deletérios para modificar o estado espiritual, que vai recrudescendo e automaticamente estagnar o espírito, e ele pode perder a chance reencarnatória que ele aqui veio buscar. Se ele vem aqui com o dever de cuidar do próprio corpo físico e ele não cuida, faltou com o dever. Então, automaticamente, quando retorna para a espiritualidade, ele se vê inerte do que fez, ou ele se vê culpado do que fez ou que deixou de fazer, e ele acaba pedindo mais outras oportunidades. E é difícil reencarnar. A espiritualidade demonstra para nós que a reencarnação está como realmente um vestibular de 14 por 1. E nós aqui, enquanto encarnados, né, já temos essa possibilidade. Se nós queremos agora um corpo físico, nós devemos cuidar dele, tendo boa alimentação, né, dormindo bem, não abusando de substâncias. O uso de medicamento obrigatório é obrigatório, porque senão nós vamos recair em outra coisa, no outro estado espiritual, que chama suicídio inconsciente. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência com os deveres do corpo para que possa tudo estar estabilizado. Então, boa alimentação, bom sono, boas relações, descanso, ocupação mental, alguma ocupação física, atividade física de qualquer natureza, dependendo e no limite do corpo físico do que é ajustável para aquele nosso corpo físico naquele momento. Então, não precisa vivenciar dentro de uma academia. O importante é que o corpo se mantenha em atividade para que ele possa produzir. Ok? Ainda no outro contexto, o que as drogas podem fazer em relação ao espírito? Como eu já disse numa outra palestra aqui, e eu quero repetir, lembro agora aos colegas que aí estão, os irmãos que estão assistindo, que toda vez que nós ingerimos alguma coisa e começamos a
sentir uma certa dependência disso, como disse no começo da palestra, isso começa a modificar a nossa forma de pensamento, e toda vez que o pensamento se fixa em alguma coisa, isso começa a deturpar o corpo físico e o corpo espiritual e o espírito. Se a pessoa começa a abusar de qualquer substância, seja ela lícita ou ilícita, isso vai primeiramente criar uma dependência moral, que é de pensamento. Aquilo vai dar alguma satisfação e ela vai buscar cada vez mais a satisfação ou aquela liberdade que o pensamento julga ter em razão do consumo da substância. E a segunda coisa, o que é? A fixação do pensamento pode levar à loucura. E como se não bastasse, a loucura que é gerada pela fixação do pensamento pode levar um aprisionamento do espírito e ele não consegue mais ter reação nenhuma que possa movimentar o corpo físico. Ele não pode instruir o seu próprio espírito porque ele já não vai ter mais domínio sobre o corpo físico que ele tem. E aí é o momento que ele vem a ter algum processo de loucura, porque ele já não se vê mais como espírito, ele se vê fechado naquele pensamento, ele não reage com o corpo físico e, por conseguinte, ele não consegue mais nenhuma atividade produzir com relação ao que ele veio aqui buscar enquanto encarnado. E, por última, a mais difícil de todas é o suicídio, porque o espírito, vendo-se preso pelo uso, consumo, abuso de qualquer substância, ele se vê naquele estado fechado e que ele não consegue, ele não vê outra saída para sair daquela situação, que é uma roda em que ele não consegue desocupar, ele pensa no suicídio. E é o estado mais grave que o espírito pode chegar. Vamos lembrar que a depressão também é uma causa de suicídio, mas o abuso da droga pode levar também à depressão e a depressão também pode levar ao suicídio. Então, substâncias que a pessoa toma a título de medicamento também podem causar o suicídio. Temos que prestar muita atenção para que os nossos esforços sejam dirigidos no sentido de que a prevenção ou então a terapêutica, seja ela material, mas principalmente também espiritual, e eu vou deixar ela um pouquinho agora para explicar um pouco à frente, para que o espírito fique desligado desse tipo de pensamento, porque senão é uma oportunidade que se perde. E agora, partindo já para o finalzinho da explanação, falar qual a importância dos tratamentos. Né? Importante, como eu disse antes, é o tratamento aqui da Terra. Então, tratamento psicológico, tratamento assistencial de médico, gente, me fugiu o nome, mas são os médicos que cuidam das questões sociais. Todo tipo de ajuda é de uma forma bem-vinda a auxiliar esses espíritos, essas pessoas. Quanto mais ajuda nós tivermos, melhor. Então, existem vários setores aqui das ciências humanas que podem auxiliar. A medicina nos dispõe não só de especialidades médicas, mas também de vários tipos de medicamento que são indicados para esse tipo de tratamento, inclusive esquizofrenia, que são criados por dependentes químicos e por aí vai. A pessoa aderindo a essas terapêuticas já dá um grande salto para que a pessoa possa seguir num outro sentido de se apoiar na terapêutica. E nós aqui puxamos a sardinha para a doutrina espírita, baseada no Evangelho, baseada na doutrina espírita. O quanto é importante isso? Porque a pessoa, quando vai ao centro espírita, quando ela vai
num estado ainda deplorável, que muitas vezes chega, ela quer se sentir livre daquela substância, mas ela ainda não tem forças. Então, quando ela chega ao centro espírita, é determinado algum trabalho, alguma assistência para que ela compareça, para que ela possa acompanhar ou ser tratada, a espiritualidade já vai estar ali sendo organizado, vai se organizando para assistir esse irmão. E o que é feito nesse trabalho? A primeira coisa é tentar modificar o pensamento desse espírito. Se nós estamos num tipo de tratamento desse, lembrar que a assistência é composta do evangelho, composta de passe, eventualmente água fluidificada, evangelho no lar. Tudo isso faz parte da terapêutica espírita. Então, para uma adesão, ideal é que parentes ou amigos ou a própria pessoa já estejam preparadas para essa aceitação. Porque se ela não aceita, a terapêutica espírita também acaba sendo refratária, ela acaba não absorvendo e ela continua mantendo o próprio uso da substância. Legal a gente estar na casa espírita, mas o ideal é saber que a terapêutica ela depende exclusivamente do acompanhamento e da modificação mental desse espírito. Na medida em que ele, acompanhando a assistência, ouvindo do evangelho, ele vai modificando o corpo etéreo dele e ele vai se livrando dos pensamentos, os pensamentos dele começam a se modificar e ele começa a modificar a relação dele com essas substâncias. E aí ele consegue a alta, inclusive espiritual. Mas isso é um trabalho muito difícil, não só para o próprio espírito que é dependente, é uma coisa que depende de todos que estão envolvidos, principalmente dentro da casa. Então não adianta somente alguém falar que vai levar a pessoa ao centro espírita. É ideal que a pessoa, junto com a família, tomem uma atitude em conjunto, porque lembrando do começo da palestra, todos acabam sendo ou dependentes, mas principalmente familiares, como codependentes. E ainda, para encerrar nossa palestra, lembrar que pode ser difícil largar qualquer uso de substância. Deus permite para nós a chance do erro, mas principalmente a oportunidade dos acertos. Não existe acerto o tempo inteiro. O espírito erra. Nós viemos aqui num lugar que é de expiação e provas. A Terra é designada como uma grande escola. Então aqui tudo é colocado à disposição para que o espírito possa, de alguma forma, se enveredar, aprender com essas vivências, com tudo que é disponível, e aí é colocada essa substância para que ele possa se fortalecer diante de tudo que é colocado à disposição dele. Lembrando que, se é permitido, também é permitido ele reconhecer que o abuso disso vai ser pernicioso, não só para ele, mas pernicioso para a existência dele e de toda a sua família, ou de todos que com ele convivam. Então, o importante é o recomeço. Se errou, não tem problema. Deus vai dar sempre oportunidades novas para que nós possamos recomeçar. Então, teve uma recaída, não tem problema, vamos tentar novamente, porque é na base do acerto e do erro que nós vamos conquistando as virtudes divinas, as virtudes para o espírito. Lembrando, como se nós estivéssemos realmente numa escola. Nós vamos fazendo provas, umas nós passamos, outras nós repetimos, mas na medida em que nós vamos aprendendo, nós somente vamos passando de ano. Para o espírito não é diferente. Então, todas as oportunidades são dadas para que o espírito possa recomeçar diante de cada erro que ele tem. É reconhecer que o erro, tentar buscar onde está o erro, onde ou o que foi que causou o erro, tentar suplantar e dar um passo para frente. Porque na medida em que ele vai tentando, ele vai conquistar e uma hora ele se verá livre de qualquer coisa ou qualquer dependência que seja. Hoje nós falamos da dependência química, mas a dependência ela
pode ser gerada de qualquer ordem física ou moral. E agora, para dar uma última palavra, é importante que nós possamos nos reconhecer como frágeis da ponta, né, da corda, porque o Espírito ele está aqui sendo ainda auxiliado pelos Espíritos, pelos mentores, mas eles precisam que nós tenhamos essa disponibilidade com eles e um envolvimento do trabalho, é a vontade, porque nós temos que lembrar da máxima que é ajuda-te que o céu te ajudará. Então, na medida em que nós demonstrarmos a nossa vontade de desocupar a nossa vivência com determinadas substâncias, ou então desativar essas ligações que elas vão criando com determinadas pessoas, nós precisamos trabalhar com isso. Se ajudarmos nos afastando delas, nos afastando de atitudes, de pensamentos que muitas vezes nos levam ao consumo das substâncias, nós vamos nos ajudar. E é isso que a espiritualidade pede para nós. Se ajuda primeiro, que a nossa mão está sempre aqui estendida. Era a palavra de hoje, graças a Deus, espero que tenham compreendido. Vamos agora, então, encerrar a nossa palestra, fazendo a nossa prece final, fechando os nossos olhos materiais e pedindo para que o Mestre, essa espiritualidade amiga, nos acompanhe, nos dando força, alegria, paz para todas as nossas vivências materiais, mas principalmente nesse processo de educação moral. Senhor, nos toca de forma transformadora. O Senhor sabe que vai nos nossos corações, nos nossos pensamentos, mas nos dá força, nos dá alegria para as vivências, porque o acerto é só o início da progressão espiritual. Nos abençoa hoje e sempre. Agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao pessoal da Rádio TV Fraternal, que todos tenhamos uma ótima semana e muita paz a todos. Graças a Deus e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.